Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi. Bienvenidos a nuestro vídeo de análisis semanal. Estamos grabando viernes 5 de la tarde porque hoy es festivo en Estados Unidos y entonces la bolsa está cerrada, como sabéis. Aburrimiento total. Bueno, el tema, semana de 4 días, pero que ha habido noticias como si hubiéramos tenido la semana completa. Unas han movido más el mercado que otras, pero que aquí no hay como aburrirse. Como foi todo muito Todo concentrado, muy não hacía falta concentrado. 5 días, ¿no? 4 era suficiente. Optimización, ¿no? Lo Sí, de la productividad y sí. todo esto. Vamos a repasar qué es lo más importante de lo que ha pasado, ¿no? Pues en lo que al mercado le importa. Y luego veremos en los gráficos cómo se ha reflejado. Y veremos también, porque la semana pasada planteábamos dos posibles escenarios para el SPX y para el Nasdaq, sobre todo para el SPX, ¿no? Sí, Pues vamos a ver si ya hay alguno de esos dos escenarios que se empieza a dibujar mejor o no, o hay un tercero, no sé, ya veremos. sí, no, y básicamente lo que estamos esperando la próxima semana, los escenarios que podrían ocurrir, ¿no? Vale, muy bien, pues entonces no me enrollo más. Vamos al grano. Empezamos hablando de Japón. Esta semana el Banco de Japón subió por primera vez en 30 años las tasas, los tipos de interés al 1%. Y más de uno dirá, bueno, un 1% no es tanto comparado con el resto de los países. Ya claro, pero es que hacía 30 años que no subíamos al 1%. Y entonces, teniendo en cuenta que Japón era el sitio donde todo el mundo pedía prestado dinero porque era muy barato, pues creo que ya han dejado las cosas claras de que eso pues está cambiando y que lo del dinero barato pues poco a poco va a ir dejando de ser tan barato como era por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces parece ser que no va a ser la última subida de tipos. Atentos con esto porque pues como Mm. todo el mundo va viendo que el cambio se está produciendo, pues no causa ningún estropicio de momento, pero hay que tenerlo presente. También presente que el par dólar-yen está ya en 161, me parece, y esto es la zona en la que el Banco de Japón suele intervenir, con lo cual todo el mundo está también a la expectativa de si eso va a pasar. Bien, Bien. pasamos Japón y nos centramos en Estados Unidos porque esta semana era la primera reunión del FOMC con Kevin Walsh a la cabeza como presidente de la Reserva Federal. Había mucha expectativa en la rueda de prensa o en la comparecencia de Kevin Walsh, no tanto en la decisión de tipos de las tasas, porque se esperaba que se quedaran como estaban y así ha sido, o sea, se han quedado igual que estaban y además de manera unánime, o sea que por ahí pocas sorpresas. Pero la comparecencia sí que Kevin ha dicho, esto marca un antes y un después, y a partir de ahora yo voy a poner mis condiciones, mis cambios y voy a empezar a dirigir esto a mi manera, que de eso también se trata, ¿no? Entonces, el primer cambio es que el comunicado que se dio a la prensa pues fue muchísimo más corto de lo que solía ser, y eso ya, pues, Ya primer, genera. primer golpe, ¿no? Segundo golpe, la forma de saludar. Normalmente era un buenas tardes y ahora fue un buen día. Pero bueno, lo importante de todo es lo que venía adentro y lo que dijo él, ¿no? Se acabaron las predicciones. Eso de estimar lo que va a pasar con los tipos de interés, la inflación, ping pong de aquí a tantos meses, no le ve sentido, dadas las circunstancias actuales y toda la incertidumbre en cuanto a la energía y la no energía. Y entonces él no quiso hacer previsiones de ningún tipo, tanto así que en el famoso diagramas de puntos donde todos hacen, pues eso, su proyección, pues él no puso su puntito, o sea, coherencia, ¿no? Por lo menos, pues Sí. eso. Más cositas. Eh, Va a mantener las reservas del sistema bancario, o sea, se preocupa por la liquidez y, aquí cuidado, compromiso con la estabilidad de precios. Eso sí que lo dejó muy claro y entonces aquí hay que tener en cuenta que él dijo que efectivamente la economía la ve fuerte, el empleo lo ve estable, pero la inflación dista mucho de acercarse al 2% objetivo de la FONC, que eso de momento no lo ha cambiado, siguen teniendo de objetivo un 2% y claro, está mucho más alto. Con lo cual automáticamente todo el mundo entendió que va a aplicar, de ser necesario, políticas restrictivas, o sea, subida de tipos, y automáticamente las subidas de tipos que se esperaban, empezaban ya a ser muy esperadas para octubre, pues ahora ya se esperan para septiembre. Entonces, en las estadísticas de ahora,
ya hay más de un 50% de probabilidades de que suban tipos en septiembre, si es que nada cambia de cómo están las cosas, ¿no? Un mensaje, pues eso, de intenciones restrictivas. Automáticamente los bonos a corto plazo cayeron, aumentó su rentabilidad, la de 2 años y la de 10 años. La bolsa se dio un batacazo ese día, bueno, un batacazo, cayó ese día, y el dólar subió, que está también empezando a, digamos, a querer romper la resistencia. Una resistencia, está en máximos de 52 semanas, me parece, el índice dólar ahora mismo. Entonces, todo lo que al principio de años decíamos que se veía beneficiado con la caída del dólar, pues ahora se puede dar la vuelta a la tortilla y volver a ser al revés, ¿no? Si es que el dólar sigue fortaleciéndose. Sí. Y poco más Pero por eso de parte de cierta la Fed. manera, para los, digamos, los que vivimos aquí en España, no es una mala noticia, porque No. el cambio euro-dólar nos favorece ahora subindo. Claro, Porque el año pasado fue al revés. Como cayó el euro, el DXY ha caído, eso era inversamente correlacionado al euro dólar, que ha subido. Y las carteras de los europeos han sufrido con eso. claro, si tú tenías que coger dólares para pagar las facturas en euro, pues era malo. Exacto. Ahora te vas a ver beneficiado, pero si tienes que coger euros para invertir en dólares, Y ya va a ser se complica. el camino inverso. Sí. Y estos cambios que mostró en la comparecencia de este miércoles no van a ser los únicos, porque ha organizado 5 grupos de trabajo para trabajar sobre 5 áreas diferentes, y en función de las conclusiones a las que lleguen, pues irá trazando el nuevo hacer de la Fed, ¿no? Ya veremos hacia dónde nos lleva todo esto, pero bueno, de momento los miedos que había, o el miedo que había de que fuera una marioneta de Trump, pues por lo menos en esta primera reunión ha querido disiparlos, y que se notara que él va por el bien de la economía y con la intención de cumplir su doble mandato. Sí. Bueno, eso me hace recordar una cosa. Nunca pelees con la Fed. Si la Fed va a subir tipos, prepara tu cartera para eso. Si la Fed va a bajar tipos, es al revés. Pero nunca pelees con la Fed porque el Sí. poder de la Fed es mucho más grande que el de un inversor solo, ¿no? Y luego ya como anécdota, pues a Trump esta misma postura, si la hubiera tomado Jerome Powell, estaría enfadadísima, pero como la ha tomado Kevin Warsh, pues está muy Que fue una satisfecho porque indicación. es un buen profesional, ¿no? Y luego, para terminar la semana, pues como no, hablar, bueno, fue la reunión del G7. Al final, decíamos la semana pasada que podíamos estar cerca de un acuerdo, una firma de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. No se produjo durante el fin de semana, pero sí que durante toda la semana la cosa ha avanzado positivamente, y se esperaba que hoy viernes firmaran el dichoso acuerdo, ¿no? El deseado acuerdo, pero Trump se adelantó. Se adelantó, y en la cena que tuvieron en Versalles, pues en un arrebato de, mira, aquí mismo, que es un buen sitio, curiosamente lo tenían todo preparado, el bolígrafo, el documento, tal. Firmó el acuerdo allí delante de todos los invitados de Macron, y posteriormente lo firmaron también la persona encargada de Irán y Pakistán como intermediario, ¿no? Entonces todo el mundo muy contento, todo el mundo aplaudió, las bolsas subieron, fue una maravilla, hasta esta noche, que no sé por qué se ha tumbado todo. Claro, yo es lo que he dicho siempre, yo en mi ignorancia y aquí desde mi casa, yo digo, ¿y qué pasa con Israel? Si es que con Israel nunca le tienen en cuenta, ¿no? Según Donald Trump, él es el jefe, pero Israel tiene también sus objetivos. Entonces, el acuerdo, pues así a grandes rasgos, lo que incluía es la apertura del paso de Hormuz. Tenían 30 días para limpiar lo que es el paso, despejarlo, ¿no? Porque supuestamente hay minas por ahí perdidas que hay que eliminar. Y luego otros 30 días para libre circulación sin pagos de ningún tipo. Pasados esos 60 días ya no estaba muy claro si iban a empezar a cobrar peaje, aunque lo llamen de otra forma, o no iban a cobrar peaje, no lo sé. Pero vamos, en principio lo de que se abriera el estrecho le parecía bien a todo el mundo.
Otra de las condiciones era el cese de hostilidades en todo el territorio y eso incluía Líbano. Claro, ahí es donde la cosa ha empezado a fallar. También Irán quería que se respetara su régimen, que no se metieran en si su régimen era democrático, no lo era justo, no era justo, era blanco, era negro, que ellos se lo guisan y ellos se lo comen y que ahí no se metía nadie. Luego hay un fondo de rehabilitación y, en fin, más cosas. En lo que al mercado le preocupa es la apertura del estrecho y lo celebró. Claro, luego Israel ha vuelto a atacar Líbano y las cosas se han torcido. Y ahí es donde hay también, hay quien dice que Israel se niega allá porque hoy se tendría que haber sentado a seguir negociando, ¿no? Este acuerdo, el acuerdo era preliminar y luego hay que ir ajustando las cositas. Pues Irán ha dicho que si siguen los bombardeos no se está cumpliendo ya lo que acaban de firmar el día anterior. Estados Unidos lo que ha dicho es que por problemas logísticos hoy no podían acudir a la cita en Ginebra. Pues en fin, esto es lo que ya no sabemos muy bien lo que pasa. Y bueno, siempre ha habido rumores de que Estados Unidos pues va a intentar que el petróleo fluya, por lo menos sorteando las negociaciones de aquí a las elecciones de medio mandato. ¿Cuánto de teatro hay? ¿Cuánto de esto hay? ¿Cuánto no hay? Es lo que nadie sabe y lo que, bueno, pues habrá que ver es si efectivamente el petróleo fluye y los barcos empiezan a transitar o si esto se vuelve a estropear otra vez. No lo sé. Sí, por eso lo Pero importante es mantener el foco en los gráficos, mantener el foco en lo que nosotros podemos controlar, porque los rumores es lo que más hay en esos momentos, ¿no? Entonces, sí, si dejamos llevar por el FOMO, por las emociones, podemos tener muchos problemas con las inversiones. claro, y hay que tener en cuenta también que esta semana se producía vencimiento de derivados y entonces pues se han deshecho muchas opciones, muchas coberturas que a lo mejor había un poco esperando a lo que podía pasar esta semana. Y esta semana se ha movido todo mucho un poco por las buenas noticias, por el cierre de Sí. cortos, tal. Habrá que ver a partir de la semana que viene cómo se posiciona todo otra vez. Y en cualquier caso, aunque realmente se vaya a reabrir el estrecho de Hormuz, no va a ser inmediato, o sea, mínimo 30 días para que lo preparen todo y a partir de ahí ver si cobran o no cobran. Y luego hay un tema que es de confianza, ¿no? Están diciendo que, claro, una vez rota la confianza, volverla a reconstruir, pues cuesta mucho, ¿no? Entonces están las aseguradoras, que no se sabe si los precios de los seguros van a volver al precio que eran o van a seguir siendo altos durante un tiempo. Y en fin, una serie de cosas que ya veremos si el volumen de petróleo que circulaba por ahí va a volver a ser como era antes o ya no. De ahí que es muy posible que la inflación pues continúe subiendo o continúe alta por bastante tiempo. Eso dicen. Bien. ¿Vale? Vamos a ver la agenda de la semana que viene. Volvemos a tener una semana con pocas empresas, pero cuidado porque hay varias pues interesantes. Sobre todo la que sí que tiene más probabilidades de mover mercado es Micron el miércoles, pues por cuestiones obvias, ¿no? Micron está en el sector de los semiconductores, que ahora son los que mandan, para bien o para mal, y pues estarán los ojos puestos en lo que digan, tanto en sus resultados como en sus previsiones. Es lo que yo digo siempre. Yo creo que el resultado va a ser bueno, pero el problema aquí no es que sea bueno, tiene que ser excelente, Sí. porque si no las expectativas generan estrés Mm. y puede. Cualquier cosita que diga que se sale un poco de lo que la gente quiere escuchar va a problema. Exacto. Pero yo creo que va a ser bueno, la empresa debe estar creciendo mucho, o por lo menos hasta los Mm. resultados pasados, pero es un resultado que puede mover el mercado para bien o para mal. Correcto. Además de Micron, pues tenemos otras muy conocidas, como el martes tenemos Carnival, tenemos FedEx, tenemos el martes lo que es la división corporativa y el jueves por la tarde FedEx Freight, que es lo que es transporte terrestre y carga de mercancías terrestres, ¿vale? Importante eso. Tenemos también el miércoles Paycheck
Tenemos, ¿cuál había visto yo por aquí más? Acuity Brands el jueves, Darden Restaurants, Winnebago, Me ha llamado la atención que no sabía que cotizaba Wise, el banco, Wise, que últimamente el mucha gente jueves por tiene la tarde tarjeta. con sus tarjetas. E eu estaria Y atento em martes Cerebras ou Cerebras. esta, Esta Cerebras. é uma ação que estava muito alcista, logo podemos ver o gráfico e pode é uma ação que muita gente hace trading, não? Vale. Pero Paycheck quizá también, en fin. Pues eso, Winnebago, empresas conocidas, pero máxima atención a lo que haga Micron. En cuanto a la agenda económica, el martes tenemos el PMI de manufacturas y de servicios y el jueves el PCE, que de momento pues entendemos que sigue siendo importante para la Fed, ver lo que dice, y el PIB del primer trimestre, también para ver cómo sigue la economía americana. sim, informações importantes que poderia afectar um pouco o mercado, sim. Exacto. Entonces, pues bueno, eso es un poco todo a lo que hay que estar atento y nada, a vigilarlo. E veremos os gráficos, ¿no? A ver que nos estão dizendo e se está mais ou menos em linha com os rumores ou em linha com o que... Sí, recordaros que estamos participando activamente en la comunidad de MTO Opciones, una comunidad en Discord donde se comparten operativas con opciones desde el punto de vista formativo, didáctico, pero también como comunidad pues se intercambian conocimientos, ideas y un montón de cosas. Está súper activa, así que dejaremos abajo también el enlace con un código CIM Inversores que si os dais de alta con ese código, pues el primer mes tendréis un 50% de descuento. ¿Vale? Nos vemos dentro. Vamos falar de los gráficos, pero eu lo que estou vendo ultimamente, há coisas que não estão funcionando ou não estão em la mesma direção que um mercado que eu diria normal ou de antes, que funcionaria como tal. Então, quero ir mostrando alguns gráficos para mostrar o que eu estou vendo que me chama a atenção, ¿vale? Muy bien. Antes, vamos começar vendo o petróleo, que é o que havíamos comentado. Esses são o gráfico do futuro del petróleo. Se vemos, podemos fazer duas linhas de tendência que nos podem mostrar que realmente está em uma tendência, digamos, bajista agora mesmo. Se nós vemos o petróleo, podemos poner essa tendência, digamos, alcista que venia desde dezembro de 2025 e agora estamos perdendo este nível. Antes havíamos perdido esta linha azul, mostrando que depois desse movimento estávamos começando uma tendência barrista. E por que esta linha azul era importante? Porque, de meu ponto de vista, estávamos formando uma espécie de triângulo descendente. Não é como quando vemos uma bolita de ping-pong em uma mesa que vai pem, pem, pem e cai, não? Se cai da mesa. Mais ou menos isso que estamos vendo. E se outra maneira de ver uma outra linha de tendência, depois desta subida muito forte, se corremos esses mínimos que hemos tenido, já era um triângulo e aqui se ha perdido. Aqui foi o primeiro aviso que realmente podemos ter mais caídas no petróleo. E o que me chama a atenção é que agora mesmo, se corremos, vamos correr desde o início aqui para ver como está. Se corremos esse movimento, nós estamos nesse nível de 38,20, aguantando de certa maneira. Veremos na próxima semana se vamos ter um rebote aqui para retestear esta linha de tendência ou se vai continuar caindo. Mas desde logo, isto não é mala notícia para o mercado. Eu espero que aqui se siga caindo, poderia ser indicação de uma inflação mais baixa no futuro.
Recordar que a inflação em Estados Unidos estava em 4,2, ¿no? Si no me Sí, equivoco. Eso es el doble de lo que la Fed espera. correcto. Vale, então estamos vendo que o petróleo está descansando um pouco, não? Para não dizer que está volvendo à la média de antes. Esse é o gráfico que nós miramos normalmente, que é o ETF que sigue o petróleo americano. Ha perdido esta linha, que é muito similar com a que havíamos traçado antes, e está caindo. Lo mesmo o Brent, o ETF que sigue o Brent está com a mesma dinâmica, não? Então, isso aqui não é muito mais que decir. Nós vemos o VIX ha intentado uma subida, pero logo está aqui, sigue por debaixo de 20. Estamos em um sector que eu diria que é uma bolsa tranquila e veremos se vai continuar assim por mais tempo. Pero agora mesmo não me parece que está intentando fazer um desses picos de volatilidade como antes, não? No, tuvo ahí ese susto el día de la reunión de la Fed, pero se ha vuelto a calmar, o sea que... Exacto. Vamos a ver el SPX, que é o que teníamos marcado, essas marcas em el gráfico. E interessante aqui, nós estamos pensando que poderia ser esse movimento. De hecho, ha subido um pouco mais rápido. Nós não conseguimos prever as coisas. O que podemos esperar é que pode subir um pouco ou cair. Ha subido, está caindo, está nesse nível, que foi o nível desta parte em mitad de maio. Aún não temos confirmação se vai cair ou se vai ser este cenário verde. Vou quitar esse Fibonacci para não carregar muito o dibujo e vou pôr um pouco mais de tempo. E eu lo que vejo é que nós venimos com uma tendência alcista já de mais tempo, pilhando esses dois níveis, e de maneira general o índice sigue em uma tendência alcista. Sí. Vale? Pero independente disso, se vemos agora mais a curto prazo, desses pontos mínimos, eu creio que temos para a próxima semana 12 cenários que temos que ver. Esta linha e esta outra linha. Está formando uma espécie de bandeira aqui. E que poderia passar? Se nós temos uma caída por debaixo desta linha, podemos ter mais caídas. Pero, se temos uma ruptura desta linha hacia arriba, eu diria que a pressão compradora seguiria. Pero o que me preocupa aqui? Me preocupa, vou pôr o SPY, que é o mesmo, que está limpo o dibujo. O que me preocupa aqui? Nós tivemos essa subida muito forte, hemos chegado a este máximo, e agora o máximo seguinte foi mais baixo. Esse tipo de informação temos que esperar para ver se realmente vamos ter algo subindo assim. Pero eu o que me hace pensar é que podemos ter movimentos como este. Hemos visto várias vezes passando isso, é o que ha passado aqui. Temos máximos, logo um mínimo e começa a ter mínimos mais baixos. Não diria que vai cair como ha caído aqui, não? Pero podemos ter um pouco mais de barradas. Não estou aqui querendo dizer que o mercado vai cair, eu estou dizendo que é algo possível. Então, vou deixar no SPY e nesse gráfico digamos, essas duas linhas e veremos na próxima semana quem vai ganhar aqui, se são os Bears ou os Bulls. Pero desde logo, a mim me gostaria ver que rompa hacia arriba e podemos seguir mais tempo subindo.
He querido comentar este cenário que poderia barrar, não é porque eu espero barrada, é porque temos que estar preparado para o pior. Pero, honestamente, eu espero que poderia seguir subindo um pouco mais. E por que eu espero isso? Se vemos o Nasdaq está em uma configuração um pouco melhor que o SPY. Esta vela de jueves ha terminado por encima desta que ha hecho el mínimo, justo nesse sector onde havíamos dibujado, ha aguantado o suporte e está rebotando. Está a metade do movimento e temos que ver se vai conseguir superar. Desde logo, o ETF e o índice Nasdaq está em tendência alcista, vemos por las médias. Então, aqui não veo muito mais preocupação, desde que realmente consiga superar esse nível que estamos marcando. Em função disso, estamos vendo o RUT. O RUT me chama a atenção, porque com toda essa história de aumentar taxas de interesse, que a inflação está muito alta, temos que aumentar taxas de interesse, o RUT sigue subindo, que aqui são empresas pequenas e muitas têm muita deuda ou pouca generação de caixa. São empresas que sofrem muito com o aumento de taxa de interesse. Vemos que, comparando este gráfico com o SPX, por exemplo, o RUT está muito Está melhor, más fuerte, sí. mais forte que o SPX, incluso o Nasdaq. La vela de viernes é uma vela que poderia indicar mais subida, porque tivemos esse movimento, é muito comum, um movimento de subida, 2, 3 dias caída e logo empieza um rebote. Se superamos esse nível, eu diria que poderia seguir mais. E aqui é onde empieza o que eu digo que não me está quadrando muito as coisas, não? A ver, eso es lo primero, lo del RAT. El RUT, la teoria diz que sofreria mais quando as taxas de interesse Suben. Pero el RUT não está nem escutando No está preocupado para nada esse con ese rumor, tema. não? Pero se vemos as taxas de interesse, aqui temos a taxa de interesse de 10 anos, que ha hecho um movimento similar, ou um pouco mais, digamos, exagerado, de lo que está passando no SPY e no Nasdaq. Ha subido, ha hecho um máximo aqui arriba, o máximo seguinte aqui abaixo, e agora mesmo está sentado sobre essa média de 50. Está en un soporte importante. Está em um suporte importante, pero eu espero, tal como estão as coisas, que poderia barrar um pouco mais. E por que eu espero isso? Se vemos as taxas de 30 anos, vemos aqui 30 anos, ha hecho lo mismo, não? Um máximo, logo um mínimo, e aqui já perdeu a média. Já caído e está tentando buscar a média digamos, de 200. Esto para o mercado é bueno, que as taxas de interesse caigam. Temos, por um lado, a Fed sinalizando e a gente esperando que a Fed suba suas taxas de interesse, pero as taxas de interesse a largo prazo, que são aqui, a Fed não consegue controlar, quem controla é o mercado, está começando a dar sinal de um pouco volver ao rango aqui abaixo, não? Está dentro desse rango já quase um ano, e esta barrada, se persiste, isso é bueno para o mercado. Por isso o RUT está subindo. Pero que esperaríamos que poderia subir com as taxas de interesse barrando? É o ouro. Pero nós vemos aqui o ouro está em uma tendência barrista, ha perdido a média de 200, ha hecho um pullback, se vemos aqui, ha hecho um pullback, buscando a média e está começando a cair outra vez. Em análise técnico, esta vela de jueves, de meu ponto de vista, foi uma apertura de corto.
um ponto para abrir curtos aqui, tal como passou nesta vela, que tivemos uma caída, um rebote à média de 50 e logo mostrando continuação da caída. Aqui tivemos essa caída, um rebote buscando essa linha de tendência e la média de 200 e está começando um novo impulso hacia abaixo. Podemos ver o ouro barrar um pouco mais, quizás ao nível de 360 ou, em melhor de los casos, parar nesse nível. Pero por que me chama a atenção? Normalmente, quando se espera que vai subir taxas de interesse, o RUT e o ouro sofrem. Pero estamos vendo que as taxas de interesse a largo prazo estão caindo, pero o ouro aqui não está correspondendo, como o RUT, e se vemos a plata, tampouco está correspondendo, está querendo confirmar, e eu esperaria uma vela mais barrista, confirmar a perda de la média de 200. ¿Y eso no es porque el dólar está subiendo? Isso também influencia negativamente al ouro e a la plata, desde logo, e se vemos o gráfico aqui del ouro, pero deveria, del ouro não, del índice dólar, deveria influenciar negativamente o RUT. Sí, no, a mí lo que me sorprende es el RUT Então, realmente. me está surpreendendo a fortaleza del RUT Ujú. dentro de todo isso. E, como decimos, esse é o índice dólar, e se vemos a cotização del euro-dólar, deixa eu ver se está aqui, é inversamente correlacionado. Então, eu estou esperando um pouco mais de caídas no euro-dólar, que é bueno para as carteiras de quem tem carteira em dólar e está aqui na Europa, não? E por que eu espero que um pouco mais de caída nesse par de moedas? Estamos vendo aqui um teto redondeado. A perda del 1.1450 ou 1470, esse nível poderíamos levar pelo menos a esse próximo nível de 1.11 ou 1.12. Vale? Parece pouco, pero é uma caída importante para moedas. Vendo isso, nós podemos ver os bônus, o TLT, que é o ETF de bônus de 20 anos, que é muito negociado, sigue uma tendência barrista, ha tentado superar esta linha de resistência barrista e se ha frenado aqui. Veremos se vai ser um pullback e seguir subindo, pero desde logo sigue em tendência barrista, média de 50 por em cima, média de 200 por em cima da média de 50, apesar de haver formado essa figura que parece alcista no curto prazo, aún não ha superado esse nível que estamos marcando aqui, que poderia ser um câmbio de tendência. Se vemos o bônus, o ETF de bônus AGG, que é uma cesta de bônus de diferentes duração, está mostrando um pequeno câmbio digamos, de tendência. Com essa parada aqui, temos que superar esse nível para mostrar que realmente está voltando à la força anterior. Nós vemos que as taxas de interesse a largo prazo estão começando a mostrar debilidade, os bônus começando a mostrar fortaleza, o RUT sigue forte, o ouro e plata estamos fora, não hacemos nada agora mesmo, não? E algo que move muito o mercado são as Mag 7. As Mag 7, depois dessa subida, ha formado esse doble teto, ha caído, está sentado aqui na média de 50, na média de 200, por debaixo da média de 50, e uma zona que me parece importante, que foi toda essa zona que estuvo movendo-se antes. A perda da média de 200
poderia afetar negativamente o mercado, porque o conjunto dessas empresas é mais de 40% do mercado, não? Sí, de hecho yo creo que ya también terminó esa época en la que todas se movían más o menos al unísono y subían todas o caían todas. Ahora ya van cada una por libre, dependiendo de el negocio de cada una y las condiciones de cada una. De hecho, están hasta buscando ya los nombres de las nuevas magníficas, que ya no van a ser estas, van a ser Não otras. hace falta buscar semis, de momento semis. Pero, como estamos vendo isso, e isso afeta muito o mercado, eu queria filtrar aqui as que mais han caído hasta as que mais han subido, e vou fazer um repasso rápido. Microsoft, uma caída impressionante esses dias, não? Hizo ahí una falsa rotura al alza que nos hacía pensar que podía recuperar, pero nada, se ha venido abajo otra vez. Exato. Está aí nesse nível de 380. A vela de jueves foi uma vela que poderia ser um início de um rebote, que está em um setor que ha sido soporte antes. Veremos se vai ter força. Pero desde logo, Microsoft e o setor de Está muy software tocada. sigue tocado, não? Tesla, que eu pensei que ia mover um pouco mais com todo esse tema de SpaceX, está muito parado, não há hecho muita coisa, Mm. estamos aguardando. Aqui há hecho um movimento similar ao que eu comentei de los índices, não? Um máximo mais alto que o máximo seguinte e logo uma correção, pero está aguantando o nível de suporte de 380. Berkshire Hathaway não é las Mag 7, pero é uma grande. Está em um setor aqui de resistência, a ver se vai conseguir superar a média de 200. Aqui não é muito caseiro. Meta, nós já comentávamos de antes que o gráfico de Meta não nos gusta muito, porque é um gráfico que gaps para baixo, gaps para arriba, não está muito claro esse gráfico. E se miramos ele semanal, podemos dizer que está formando uma bandeira. E no gráfico semanal temos esses pontos que está formando aqui. Se confirmamos uma subida e a superação desta linha de tendência, podemos dizer que se confirma essa bandeira e uma subida. Pero de momento seguimos esperando. Não me gusta muito o gráfico como está agora mesmo. Mostra muitos bandaços, Sí, não? no está clara Então, la línea. eu creio que mostra mais nerviosismo que outra coisa. Um gráfico que sim me gusta é Google. Google, depois dessa subida, ha caído e ha parado justo nesse nível, não? E vamos a ver se vai ter força. Agora mesmo está aí nesse quadrado, o retângulo, e tem que definir-se aqui, ou hacia arriba ou hacia abaixo. Ojalá siga hacia arriba, que é uma posição importante em nossa carteira. Pero temos que estar atento que a perda del 347 poderia ser negativo para o valor e a perda da média de 200 poderia cambiar a Peor aún, tendência. sí. Pero é o gráfico que mais me gusta. Ha rebotado donde deveria rebotar e a ver se consigo superar o 374. Apple, de certa maneira, ha formado esta bandeira, está tentando seguir subindo, pero aqui qual é o pero que eu pongo nesse gráfico? Não hemos superado esta vela que ha hecho la caída final, ¿no? Sí, es ese nivel de 300 más o menos, ahí tiene una resistencia que ya la tuvo Exacto. antes, ¿no? Por ahí. Então aqui temos que ver se vai romper hacia arriba para buscar o máximo novamente ou se vai formar um nível, um máximo mais baixo. Desde logo, se o segundo cenário se forma, provavelmente perderíamos a média de 50.
La parte buena es que ha rebotado nesse nível 286, que foi o máximo anterior, e isso ha dado um pouco de força, pero de momento está formando essa figura. Vamos ver qual vai ter força nos próximos dias. Apple, eu esperaria a definição dessa figura antes de fazer algo. Fíjate, antes de que cambies, ayer hubo mucho movimiento porque Trump anunció que Apple iba a empezar bueno, Intel iba a empezar a fabricar chips para Apple o algo así. Lo anunció Trump, entonces vete tú a saber. Pero me llama la atención que Apple por lo menos pues, prácticamente no ha salido del sitio, ni para bien ni para mal. Sin embargo, Intel sí que... Sim, que se ha movido. Não, o Pero gráfico bien. de Apple me gusta de maneira geral. Por que me gusta? Tivemos essa subida, essa caída que ha formado essa bandeira com um pouco mais de tempo e está confirmando aqui a subida. E quando caiu, vimos que aguantado nesse suporte e ha superado. Podemos ter mais retesteios nesse nível, desde que não se perda o 286, eu creio que o gráfico siga alcista. Está em nossa lista de segmento corta, não? Que miramos com mais atenção. Amazon, o gráfico de Amazon me está gostando. Me está gostando que pode dar ponto de entrada a curto prazo. Que ha hecho Amazon? Amazon ha hecho este máximo um pouco mais alto que este, pero es basicamente um doble techo e logo ha corrigido hasta o nível de 50 de Fibonacci de este movimento que estamos marcando aqui. Nós marcamos todo esse movimento, ha corrigido 50% e está aguantando aqui há dois retesteios, que foi essa zona donde se havia parado antes, em la subida. Se temos uma confirmação que supera o nível de 246, que seria por essa zona, se Amazon supera esse nível, eu esperaria mais movimento al alza. Então, eu creio que Amazon deveria estar em la lista de segmento em los próximos dias. Vale. De hecho, é uma das ações que me gostaria de falar de cara à próxima semana, que é justo esse, buscar a superação desse nível. Poderia ser indicação de um swing trade ou de uma inversão um pouco mais a largo prazo. Nvidia, eu creio que não está acompanhando agora mesmo o boom de los semicondutores, pero tampouco está mal, porque Nvidia vino todo esse período de consolidação, ha tentado escapar aqui, ha vuelto, pero isso ha sido na consolidação e agora estamos em um nível mais alto, não? E isso é, estamos nessa caja mais alta. Que me está gostando? Essa correção está aguantando a média de 50. A superação desse, digamos, desse nível que temos aqui, poderia ajudar e dar um pouco de força para subir um pouco mais. A perda desta linha que estou marcando aqui abaixo poderia trazer um pouco mais de pressão vendedora. E desde logo a perda del 195, 196 Ahí sí que sería malo. poderia ser malo e um pouco mais de correção. Pero atentos, Nvidia é uma que está um pouco rezagada com esse último impulso de los semis, que poderia correr velocidade. E Broadcom ha caído, ha formado essa figura aqui. A figura de dinosaurio, ¿no? Exato. E agora está rebotando e nesse nível que ha sido resistência antes e ha funcionado como suporte muito cerca da média de 200 e está tentando superar esse nível de 412.
superação, próximo objetivo 438 e logo 500. Então você estaria atento a Broadcom. Vendo como estão as Mag 7, vemos que há empresas que estão malas, como Microsoft, Meta, há empresas que seguem a tendência como Google e Amazon, Apple, Nvidia e Broadcom intentando volver a subida. Então, como tu decias, não há uma empresa agora mesmo 100%, não há um No grupo, hay un não, todo grupo, funcionando, quitando a subindo 100%. semiconductores, ¿no? Exato. E antes de comentar as empresas que podemos estar atentos na próxima semana, vemos que semicondutor está imparável e aqui é a diferença de lo que decía com relação a los índices. Los índices han hecho um máximo e logo o máximo seguinte foi mais baixo. Vemos como o semicondutor está forte, que ha hecho esse máximo e ha superado aqui, e esta vela, uma vela potente, não? Eu creio que semicondutores poderia seguir subindo mais. Se vamos a... Isso não é um setor em si, está dentro de tecnologia, e se vemos o XLK, tecnologia, ha hecho algo similar a los índices, que ha hecho esse máximo, e um máximo aqui abaixo. Veremos se os semicondutores vão ter força para seguir empurrando, porque o software está pesando aqui dentro. Claro, eso iba a decir, o sea, la tecnología pesa dentro del SPX y del Nasdaq, tienen una forma muy parecida, pero dentro de la tecnología están semiconductores súper potentes, pero luego el software, por ejemplo, está muy castigado y los demás, que pesan ya igual menos, pues hay de todo, ¿no? Claro, e esse é o gráfico do software, que vemos que está muito tocado, ha vuelto a esse Sí. nível de 88. Perdido lá a média de 50, uma vela não é suficiente, veremos se que vai passar na próxima semana, se vai rebotar aqui ou não. Pero agora mesmo, o que está empurrando o mercado hacia arriba é semicondutores. Si semiconductores pincha, estamos en lo de siempre, o todo lo demás empuja o se viene todo abajo. Claro, de los ETFs que terminaram em positivo essa semana, a mim me gusta el de financeiro, porque ha hecho essa figura, ha superado esse nível, está sendo um pullback. Essa vela não me ha gostado nada. No, esa vela no ha gustado. Pero veremos se vai ter força para rebotar nesse nível, não? Para rebotar aqui e seguir o movimento. Se sigue a medida que temos, essa medida se repetiria. Objetivo nuestro está aquí en el máximo, ¿no? Sí, quien no lo haya visto, lanzamos el otro día un vídeo corto, 7 minutos, solo del sector financiero, con acciones más potentes y otras menos, para quien tenga interés que le eche un vistazo si todavía no lo ha hecho. Dentro de los sectores que me llaman la atención, industrial, que decimos que tenía que salir de esta caja. Ha salido. Ha salido, ha superado o máximo e poderia ter continuação de movimento. Então, apesar de que pensamos que é só os semicondutores, há outros sectores que empurram hacia arriba, pero não são todos, não? Vemos que é discrecional. Não sai do sítio, está andando de lado, esse é um setor grande. Se vemos ele de comunicação, está formando, me parece que um teto de mais largo prazo, pero desde logo está dentro dessa consolidação que estamos vendo aqui. A perda desses níveis poderia levar a uma correção um pouco mais grande, não? E el de saúde, que é muito defensivo, está a vezes intenta superar o máximo, cai, intenta novamente, está nesse sector que havíamos marcado, que poderia ser resistência, suporte,
ahora mismo no es un sector que empuja el índice hacia arriba. Entonces eu vejo que há coisas mixtas que estão passando. Mm. Temos que estar atento, porque sectores como XLV, temos empresas como Cardinal Health, que ha tenido uma boa subida depois de superar esse nível, pero la vela poderia mostrar um pouco de correção, voltando ao nível de 214. Temos Johnson Johnson, que também não ha tenido força, ha vuelto a esse nível. Então, são empresas grandes aqui dentro que não estão com muita força. United Health intentó también escaparse, pero creo que de momento Bueno, lo está ahí peleando. Está aí peleando e eu creio que o gráfico sigue alcista. Ha superado o nível de gap que havia antes, ha rebotado no gap. Vamos a ver se vai ter força para rebotar de onde está. Seria o ideal, porque está justo onde foi este máximo, não? Pero desde logo não está com a mesma força que estava antes aqui. Então, vemos que há coisas mixtas. Dentro del industrial, uma empresa que me está chamando muito a atenção é Caterpillar. Parece que está no setor de SpaceX, é um cohete, não para. E isso é o que eu estava falando com um amigo meu, que ele dizia, tu te fijas em ações aburridas. Eu digo, claro, se estão subindo é aburrido. Não hace falta comprar ações com alta, de moda, ¿no? com beta muito grande ou de moda, se temos empresas de qualidade, com negócios de qualidade que siguen subindo, não? Bem, dicho isso, mostrando o que poderia subir, o que poderia cair, os pontos de atenção para a próxima semana, podemos comentar algumas ações, não? Vale. Quisiera comentar, antes de las outras, quisiera comentar algunas de semicondutores. Venga, que no se diga que aquí también miramos cosas de moda. Que não miramos coisas que não, só aburridas, não? Esse é o gráfico TSM. de TSM. TSM, por que estou mostrando esse gráfico? TSM ha superado esse nível e com uma vela bastante potente, não? Esse é um patrão que, se queremos realmente mostrar o patrão, é uma espécie de triângulo que se ha formado aqui. Não é exatamente um triângulo, é mais uma flâmula ou uma consolidação e ha superado hacia arriba. Esse movimento, estamos vendo algo muito similar com outros ativos, muito similar com o que quando gravamos o vídeo sobre o sector financeiro, o que estamos vendo aqui. Então, por exemplo, se vemos a empresa ADI. Esa la tengo yo en mi radar, tengo una alarma puesta justo ahí encima. Claro. Nós não vamos mostrar todos, porque há ações que estão super aceleradas. Pero queremos mostrar oportunidades de entrada para quem não ha entrado e quer entrar em alguma que não está muito extendida, não? Que está sendo o que se chama uma base e que poderia romper essa base, não? Estamos agora nesse rango de consolidação e podemos ter uma vela potente como TSM e seguir subindo. Logo, temos Intel, que está também superando esses máximos. La vela, com a notícia de Apple novamente, lhe está ajudando, muito volume. Podemos ter continuação de movimento de Apple. E a gente vai dizer, de Intel. A gente vai dizer, mas que já subido muito, já subido muito. Sempre se pode subir mais. Dinheiro atrai dinheiro. Então, quando está subindo, há FOMO, há gente que quer entrar e pode seguir entrando capital e nesses valores, não? Temos esta outra LLC. Está muy parecida con ADI, ¿no? Con ADI, querendo superar, a superação do máximo poderia levar mais subidas. E temos Micron. Atentos a resultados. Resultado de Micron. Micron está também mostrando
o patrón eso, superando esse nível com a vela aqui arriba. Se o resultado está bueno, eu creio que se sale bueno, temos subidas, mais subidas em semicondutores. Então, essas são as ações que eu estou atento, ações para quem não ha entrado aún En el boom, sector. ¿no? Volvendo agora às ações, digamos que poderiam ser aburridas e uma inversão que não é intraday, uma inversão um pouco... Para diversificar también. Exacto. El sector de Ah, mira, biotecnología. ese te iba a decir yo antes, que me gustaba a mí. Esse é o típico de gráficos, não? Uma subida, uma bandeira, e se rompe esses níveis, primeiro essa diagonal, logo essa horizontal, podemos ter uma subida importante de de IBB, porque IBB. igual está XBI, que também é desse sector. Então, atento. Superação desse nível de 177 ou confirmação aqui de superação dessa linha de tendência barrista. Pero o que me gusta aqui, estamos vendo mínimos mais altos e me está dando a impressão que é um gráfico que quer mostrar um câmbio. Bem, Amazon já comentei, BE, Bloom Energy, é um patrão um pouco similar ao patrão de los semicondutores. Essa é uma ação com beta alto, se move muito durante o dia, pero está querendo romper esse nível. Não é uma ação, digamos, para cardíacos, pero para quem quer adrenalina, é uma boa ação para entrar. Pero mira, yo aquí, más que esa línea, yo aquí lo que veo es dónde está el lapicito. Es el megáfono este que a veces hemos nombrado. Me sale un poco churro, pero sí, ahí estaría el... Que podría ser el objetivo aquí, ¿no? De momento. Puede ser. Bien. Seguinte. Grainger. Me parece que essa está em sector também como provedor de aeroespacial. Não estou seguro, isso eu teria que confirmar. Eu só mirei o gráfico. Pero o que eu estou vendo aqui? Consolida, impulso. Consolida, impulso. Consolida e impulso. Podemos ter uma próxima consolidação e ver se vai haver um impulso. Desde logo, se sube e mantém um nível, como hemos visto, de soporte como estes, aí poderia ser. Poderia ser um ponto de entrada com um stop ajustado. Não é o típico gráfico que nós normalmente mostramos aqui, mas queremos mostrar um abanico de possibilidades. Nvent Electric, o patrão muito similar a dos semicondutores, poderia continuar al alza, não? Uma que muita gente falava, pero estava olvidado e eu creio que vão a volver a falar outra vez, lo que, como se diz em inglês, we are fucking back. HIMSS. Mira, hoy he recibido una newsletter que hablaba de HIMSS. Así, HIMSS está formando mínimos mais altos, está rompendo esta linha diagonal de resistência, está superando a média de 200. Eu creio que poderíamos ver subidas novamente de HIMSS. Há que ver os objetivos, pero desde logo, superando esse nível, podemos ter mais notícias. Então, atento a HIMSS, que pode dar boas notícias. Ametec é um patrão, uma espécie de cup handle aqui um pouco diferente. Um pouco criativo, diria. Um pouco criativo, mas é um patrão similar a dos semicondutores, um pouco mais alargado no tempo, pero a superação del 240, eu creio que poderia levar a mais subidas.
Desde logo, está agora aqui formando este triângulo, não? Que podemos ter? Um retesteio aqui, uma caída e logo a subida realmente. Estaria atento a esse valor e é o que vai ser essa semana. Marex Group, máximos e mínimos decrescentes, superando esse nível, podemos ter mais subidas. Se usamos um Fibonacci aqui para estimar hasta onde poderia chegar esse movimento, eu diria que 66, 69 e 74. Para este movimento se siga em tendência alcista. E por último, Credo Technology ha formado essa bandeira. Quizás esse movimento já está praticamente realizado. Sí, puede ser. Pero seria um trade de muito curto prazo. Se ponemos o Fibonacci desde o início, sim, já superamos o 100%. Quizás essa é a que tem menos potencial. Pero essas são as empresas que he visto que eu creio que vale a pena estar mirando. IG, GE me gusta, é o setor industrial, está está ya más extendida, quizás. ha roto esse máximo e eu esperaria um pullback para poder comprar no pullback e seguir subindo. Junto com RE, quizás vale a pena estar atento em Renova, Sí, RE esa va un Vernova, poco por detrás. está aqui tentando superar o 1118, é outra ação que vale a pena seguir de cerca. Al final hay muchas de las que has dicho que están muy relacionadas con la construcción de base de datos, ¿no? Sim. Entonces, todo eso se mueve y luego aparte otras como las de salud que va por otro lado, ¿no? Sim, pero há empresas, se uno tem uma lista de segmento e la vê regularmente, há empresas, por exemplo, como Cummins. Muita gente não conhece essa empresa. Essa empresa, o negócio é ser filtro para motores a diésel. Y para generadores. E para generadores, sim, pero é algo que a gente disse. Com os coches elétricos isso se vai acabar. No, pero con las bases de datos se está volviendo. Claro. É uma empresa que tem uns dados fundamentais excelentes. Sí. Ha formado essa subida, ha aguantado bem esse nível. Podemos ter um pequeno pullback, mas eu creio que a tendência alcista sigue. Sí. Então, há muitas empresas que estão no mercado que não acompanhamos porque estamos só pensando em las semicondutores. En las que siempre salen en Twitter y en las Pero noticias. há coisas interessantes por aí que vale a pena estar atento, não? Isso é o que eu he visto, o que veo de los índices e las empresas, um pouco de adrenalina para a próxima semana. Principalmente as empresas que hemos visto de semicondutores. Eu creio que se Micron dá bom resultado, podemos ter outro empurrão. E atento ao índice que agora está formando essa pequena cunha y vamos a ver para qué lado va a romper. Sí, yo creo que lo mismo que decía de las magníficas se puede extender a todo el mercado. Hay acciones que por las circunstancias del momento van mejor que otras, pero yo creo que vamos mucho a golpe de titular. O sea, un día sale lo de la Fed, ¡pum!, se mueve toda una dirección. Otro día sale lo del anuncio de Trump de que Intel no sé qué, ¡pum!, no otro. Otro día que sí, Irán, ¡pum!, para allá. Cuando la cosa se pone un poco peliaguda con los activos de riesgo, de repente se mueve el dinero hacia conservadores, ¿no? Cuando al día siguiente volvemos otra vez, no, que esto va a seguir subiendo, ¡pum!, otra vez. O sea, como que se mueve todo mucho. Está el mercado activo, muy activo. Entonces, bueno, cada uno que mire su escala de tiempo para no marearse tampoco con estas cosas. Sí, yo creo que últimamente la parte, o sea, el FOMO está influenciando
más de lo que influenciaba antes. Principalmente ahora con toda la inteligencia artificial, la información al minuto, al segundo, los Claro. algoritmos, eso influencia bastante. Entonces a veces hay que tener un poco de cabeza fría y centrarse en el estilo de cada uno, ¿no? Sí. Muy bien, pues algo más que añadir. No, yo creo que es eso. Pues a ver el lunes cómo abre el mercado después de el festivo de 3 días, lo de Irán que no termina de saberse si fragua o no fragua, semiconductores que siempre están un día muy activos, luego como que se frenan un poco, no sé qué tal. Y en fin, pues les iremos contando cómo va evolucionando todo. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, te agradecemos muchísimo, primero, el habernos visto y segundo, si le das like. Y ya sabes que tienes también nuestra newsletter gratuita, estamos activos en redes sociales y bueno, pues te esperamos la semana que viene. Muchas gracias y buenas inversiones. Chao.